Glória a Deus, bom dia, graça e a paz a todos, que Deus possa abençoar você e a sua vida. Sou o pastor Augusto Silva e eu quero aqui deixar uma mensagem para o seu coração, para a sua vida, na certeza que esse Jesus maravilhoso, Ele estará usando você para fazer todo o bem nesta terra, no nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, quero deixar uma mensagem aqui em Mateus, capítulo de número o Mateus capítulo 12, versículo 9, aonde Deus nos ensina aqui, Jesus Cristo, sobre fazer o bem. É o que nós temos que fazer a todo tempo, fazer o bem. Você sabe que tem pessoas que só fazem o bem quando a situação do ser humano ele fica realmente caótica, uma situação difícil, uma situação de espanto, uma situação de perca, em um ponto a qual parece que não tem mais o que fazer. Tem muitas pessoas, inclusive, que elas só se movem a fazer o bem, ou se envolvem a fazer o bem, quando elas estão vendo realmente que há uma grande necessidade na vida de um ser humano. Mas Jesus nos ensina que é de outra maneira que temos que fazer o bem. Não quando as coisas se tornam pior, não quando as coisas ficam difíceis, porque quando você espera que as coisas fiquem pior, é possível que também, além de pior, ela possa ficar um caso impossível, que é o caso daquela pessoa que está doente, começa a aparecer os sintomas, pequenos sintomas, ela vai ao médico, busca um diagnóstico, quando consta esse diagnóstico, vem como? Ele vem com um laudo de uma doença incurável, como um câncer, como outro tipo de doenças que surgem no corpo humano. E com isso a pessoa então resolve procurar os médicos, então fazer os exames mais completos, então ela procura fazer também até outros mais diagnósticos e assim fazer o tratamento. Então tem muito ser humano que ele espera que o pior chegue sobre a sua vida para ele tomar depois uma decisão. Infelizmente isso tem acontecido. E aqui Jesus vai nos ensinar por meio da sua palavra em Mateus capítulo 12, do versículo 9, que está escrito assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Ele disse, o Senhor Jesus: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Então veja que Jesus aqui ele não esperava para que as pessoas assim então viessem até mesmo buscar o socorro, pedir ajuda dele. Jesus imediatamente, quando via a pessoa aflita, via a pessoa necessitada, ou dentro de um buraco, como ele dá aqui um exemplo para os fariseus e também os judeus, que da época, por causa das suas tradições, não trabalhavam no dia de sábado. Elas não socorriam as pessoas quando a qual precisavam de ajuda ou de socorro. Então veja aqui, Jesus então dá um exemplo aqui para eles, para esses fariseus, como hoje, no tempo de hoje, nós temos pessoas também que esperam, primeira coisa, piorar, para que depois então ela possa socorrer alguém que está necessitado. Eu acho que nós, como cristãos, deveríamos agir o mais rápido possível. Não esperar que as coisas piorem, como agora. Nós estamos vendo aí pessoas que estão precisando de alimentos, precisando de uma palavra, precisando de ajuda espiritual, precisando também que alguém possa também alimentar com os mantimentos, né? Enfim, então a pessoa às vezes espera que alguém chegue com ela e peça, né? E até usa aquele tal ditado, né, que nós não entendemos mudo, e se nós formos entender o mudo, né, enfim, mas as pessoas agem desta maneira, elas esperam que as pessoas cheguem até ela para pedir o socorro, né, para poder identificar o problema dela. Eu acho que nós temos que ser aquelas pessoas que vão identificar os problemas e que imediatamente vamos também estender a mão para ajudar. Então veja que tem muita gente, inclusive, não discordo, estou a favor, que estão dando cesta básica, que estão ajudando o seu próximo, né? Mas será que quando tudo isso passar,
elas vão dar continuidade do que estão fazendo, desse trabalho social, desse trabalho de dar alimento, desse trabalho de sustentar o seu próximo por uma semana, talvez por 15 dias também. Enfim, será que vai dar continuidade a tudo isso? Porque eu acho que nós deveríamos tanto ajudar num tempo que está difícil, como num tempo tal qual também passar essa pandemia, passar essa dificuldade toda que muitas pessoas estão passando nesse momento. Então, eu queria atentar para esse lado agora, nesta palavra. Deixa eu só aqui baixar aqui o som, que está aqui rapidamente, prontinho. Então, meus irmãos, veja que Deus está aqui falando para a gente. Então, ele diz aqui, ó, no versículo de número 11, os fariseus ficaram aqui questionando Jesus, porque ele fazia milagres, ele curava as pessoas no dia de sábado. Uma pessoa enferma, Jesus não olhava para as tradições, Jesus não olhava para o tempo, se era tempo oportuno, porque, como Paulo disse a respeito da pregação da palavra de Deus, que nós temos que pregar em tempo e em fora de tempo. Eu creio que foi Paulo que disse isso, em tempo e fora de tempo. Então, da mesma forma, serve esta palavra para a gente usar para fazer o bem, porque pregar a palavra é fazer o bem, mas também ajudar o próximo, independente da comemoração ou do tempo ser oportuno ou não, porque nós vamos ver pessoas que começam a ajudar no tempo de Natal, no tempo da Páscoa, no tempo de, que mais eu posso dizer? Quando alguém está muito necessitado, como agora há pouco acabei de falar, muita gente está ajudando, está dando cesta básica, está fazendo todas essas caridades, mas enfim, isso vai passar. Será que as pessoas vão se comover depois? Será que elas vão continuar fazendo acompanhamento, um acompanhamento espiritual, um atendimento espiritual? Porque as pessoas, felizmente, elas esperam que as coisas piorem para que elas possam socorrer. Infelizmente é assim. O ser humano demora muito para agir, para fazer o bem. Não estou criticando quem faz essas coisas, não estou criticando quem ajuda com cesta básica, de maneira alguma. E uma outra coisa, as pessoas elas publicam o que estão fazendo, né, de doações, coisas como essa. É bonito o trabalho de se ver, mas eu acho que as pessoas deveriam fazer apenas para quem? Para Deus. Inclusive, eu tive que fazer um trabalho como esse, social, não gritando também na praça, e a pessoa que me doou as cestas básicas, ela disse, olha, tira fotografia para que eu possa saber as pessoas que o senhor enviou essas cestas básicas. Eu disse para a pessoa, olha amigo, eu vou lhe falar uma coisa, vai ficar um pouco constrangedor, porque a pessoa pode não aceitar que eu tire foto dela entregando a cesta básica para ela. Eu acho que isso é humilhante, né? Ter que mostrar o rosto da pessoa que está aceitando aquela cesta básica. Tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que, enfim, levam isso com uma maior naturalidade, mas para todos os casos isso acaba sendo um pouco humilhante, porque nós temos que fazer o bem sem olhar quem. Nós temos que fazer o bem e fazendo este bem para quê? Olhando para Cristo, fazendo para Cristo, sem precisar se mostrar do que você está fazendo para o homem, porque Deus do céu está vendo tudo o que nós estamos fazendo. Deus está vendo tudo o que você está fazendo. O mais importante é o que? É você fazer, é de todo o seu coração, com todo o que? A sua alma. Então Deus quer isso, Deus quer que você haja desta maneira, tá certo? Então veja o que Jesus fez aqui, versículo 11, ele lhe disse, qual entre vós será o homem que tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará, pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem no sábado. Aí depois ele diz aqui, então disse aquele homem, estende a mão, e ele estendeu e ficou sã como a outra. Depois diz aqui o versículo 14, e os fariseus tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Olha que coisa má da parte desses homens. Há um bem que Jesus estava fazendo,
Há algo maravilhoso que Jesus estava fazendo e aqueles homens não estavam fazendo por causa das tradições. Quer dizer, eles guardavam o sábado e, por causa do sábado, pudesse ser quem fosse, o seu animal, o ser humano, poderia estar dentro de um buraco e ia morrer ali mesmo. Eles não iriam socorrer. Então acharam errado Jesus de ter curado aquele homem que estava aqui, né, com as suas mãos mirradas. Então eles acharam errado o que Jesus estava fazendo. Então veja que quantas pessoas, irmãos, às vezes estão assim, da mesma forma. Então eu quero dizer para você que Jesus, ele não fazia as coisas somente quando surgiu um problema. Ele não só resolvia os problemas, identificava os problemas quando a pessoa vinha até ele. Pelo contrário, Jesus ia até as pessoas para identificar esse problema e resolver esse problema. E outra coisa, Jesus não deixava que as tradições o impedissem de fazer. Então, Jesus também não fazia as coisas por tradições, como muita gente faz por tradições. Elas fazem as coisas por causa das tradições, tipo a Páscoa, o Natal. É o dia que as pessoas mais gostam de doar cestas básicas, é o dia que as pessoas mais gostam de, inclusive, se reconciliar com as outras. A virada do ano, dia 31, de todos os anos, o que as pessoas fazem? Elas fazem promessas, elas fazem voto, né? É um dia de tradição. Então elas vão até aquelas pessoas para se reconciliar. É errado? Não é errado, mas todo dia, se eu tenho alguma coisa contra o meu próximo, naquele dia, seja hoje, segunda, sexta, sábado, qualquer dia da semana, é um dia para que eu possa fazer o bem. É um dia para que eu possa me reconciliar com Deus também. Eu não tenho que esperar uma ocasião para que eu possa me reconciliar com alguém, para que eu possa fazer o bem. De maneira alguma, a todo tempo eu tenho que estar fazendo o bem. Jesus mostra aqui para nós que não temos que esperar uma ocasião ou um dia comemorativo para fazer o bem ao próximo. Eu tenho que fazer a todo tempo, porque vai passar a pandemia, vai passar esse momento difícil que está acontecendo aí, que as pessoas não têm às vezes o que comer. Mas não é só de hoje que as pessoas não têm o que comer, já é de anos e tempos e séculos, tem gente que não tem o que comer. Tem gente que passa tempos e anos aí sem ter o que comer, aí está mendigando a bênção, mendigando o pão. E só hoje algumas pessoas estão tomando essa atitude. Deus quer que isso seja constantemente. Então, o recado de Deus para nós hoje é que nós venhamos fazer esse bem constantemente, a todo tempo, sem parar. Fazer assim como você come todo dia em sua casa. Pense também no seu próximo, todos os dias. Meu Deus, tem alguém lá fora que está precisando de comida. Vai passar a pandemia, a quarentena, já passou de quarentena, já está mais de 40 dias, todo mundo em casa, né? Não, evitando sair para as ruas, enfim, independente disso, se eu for agora aqui na rua, eu vou encontrar na praça moradores de rua, que não aceitaram a ajuda de sair, de receber o recolhimento para ir para um lugar mais adequado. Também, não sei se o prefeito fez aqui, acredito que não, mas em Belém fiquei sabendo que o Mangueirão ficou de portas abertas para acolher os moradores de rua. Mas e depois? Vai passar, isso vai passar. Aí eles vão ter necessidade novamente, eles vão ter a falta do alimento novamente, vão ficar na rua novamente, morando na rua, ali sem onde ter um lugar para tomar banho. Então essas coisas vão estar acontecendo, porque justamente não adianta a pessoa fazer agora e depois esquecer tudo isso, vai passar. Então eu acredito, do meu ponto de vista, não estou aqui para julgar ou condenar, que isso é apenas para se promover, alguns estão fazendo para se promover. E Deus não quer que nós venhamos agir nessa instância, desta maneira. Deus quer que nós venhamos agir de uma forma verdadeira com o nosso próximo. Porque tudo que eu estiver fazendo desta forma, Deus não vai receber no céu. Deus não vai aceitar, nem vai levar isso em memória para Ele do que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é apenas agora, depois. O que é que vai acontecer? A Bíblia diz, tudo aquilo que vier para fazer, faça com toda a tua força. Faça conforme você tem, faça conforme toda a força que você tem.
Porque vai acabar, um dia você não vai mais estar aqui para fazer isso, ou um dia você pode não ter condição e você vai ficar pensando no passado, ficar pensando no ontem, e você, poxa, eu tive oportunidade para fazer o bem e eu não fiz. Eu tive a oportunidade para lançar o pão, como Eclesiastes fala aqui, ó. Vou aqui pegar Provérbios, depois vem Eclesiastes. Ele diz no capítulo 11, Eclesiastes diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Olha o que ele está dizendo. Depois ele fala: reparte com 7 ainda, até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, além de eu fazer o bem, de lançar meu pão sobre as águas, e repartir com 7, a Bíblia diz que amanhã eu não sei como será o meu dia, se eu vou ter ou se não vou ter, mas se eu não tiver o bem que eu já fiz a muitas pessoas, o Deus dos céus vai usar pessoas para me abençoar amanhã. Então é isso que Deus está falando. Nós temos que fazer essas coisas a todo tempo, a todo instante, a todos os momentos. Não podemos fazer só agora. Não adianta só orar agora pelo Brasil também. Tem gente que só está orando pelo Brasil agora. Será que vão orar depois? Tem gente que só está orando pelo presidente agora. Será que vão orar depois também? Tem gente que está orando pelas igrejas, os irmãos evangélicos agora. Será que vão orar também depois? Da mesma forma, estão orando pela juventude, estão orando por pastores. Será que depois vão fazer isso? Vão se empenhar a fazer essas coisas? O que adianta eu fazer isso hoje e amanhã esquecer de tudo isso? Quer dizer, eu só faço as coisas quando as coisas vão me apertando? Então tem muita gente que está agindo, infelizmente, irmão, essa é a palavra certa, hipocrisia. Tem muita gente agindo desta maneira. Eu não quero ser crítico, mas se eu estou sendo crítico, é uma crítica construtiva, para que nós possamos mudar os nossos pensamentos e a nossa maneira de agir diante de Deus e das pessoas. Porque tem gente que está fazendo isso. Aqui tem gente do lado da casa dela que está precisando de comida, está precisando de uma palavra de fé. Esses dias atrás eu falei sobre o evangelismo, que tem gente que evangeliza, mas como? Dando jornal, folheto na rua. Isso não é evangelismo. O verdadeiro evangelismo, eu estava explicando isso esses dias atrás, que é a pessoa sentar com a pessoa, pregar a palavra de Deus como Jesus fazia. Ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho. Ele mandou fazer essas coisas. Jesus mandou fazer isso. E nós estamos vivendo um tempo que não podemos agora sair de casa em casa e sair pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, falando do amor de Deus, que Ele salva, que Ele cura e que Ele restaura. Mas voltando para cá, veja que Ele está dizendo, o Senhor, em Eclesiastes 11 ainda. Ele diz: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Coríntios diz: aquele que dá semente que semeia, o Senhor Deus fala que Ele multiplicaria a vossa sementeira. Quem é que dá a semente que semeia? É Deus. Ele te dá o pão, Ele te dá a condição, Ele te abençoa. E depois que você semeia, a Bíblia nos diz o que? Tem alguém aqui nos ligando e que está me atrapalhando, eu esqueci de colocar no silencioso. Deixa eu só desligar aqui. Um momentinho, vou tentar colocar no silencioso, para ninguém mais nos tirar a nossa atenção aqui, porque eu esqueci de colocar. Então, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Vamos achar, com certeza. Aí ele diz depois, reparte com 7 ainda, até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Nós não sabemos, como agora veio. Nós esperávamos que esse mal viesse chegar ao Brasil. Nós esperávamos que isso ia acontecer na China. Nós esperávamos que esse mal ia alcançar todo o mundo. De maneira alguma. Muita gente não esperava. Então veja, eu acho que quando avisaram e ficaram sabendo, desde o tempo do carnaval, em fevereiro, já na verdade já estava dentro do Brasil esse vírus. Esse vírus já estava por aí espalhado.
Então as pessoas estão agora querendo encontrar um culpado, né, para fazer o mal, para, enfim, descontar toda a ira, o raiva, sei lá, o propósito de tudo isso, para tentar prejudicar alguns. Então veja, Deus está nos falando, não temos que esperar pelo amanhã, vamos fazer hoje o que podemos fazer. Porque o amanhã, ele pertence a quem? Ele pertence a nós? Não, ele pertence a Deus, como está escrito aqui, ó. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E depois ele fala, ó, estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. E quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, enquanto eu ficar olhando para o vento, observando o tempo e o vento, eu nunca vou semear, eu nunca vou fazer, nunca vou cegará, como diz aqui a Bíblia. Então, nunca vou fazer essas coisas, eu vou ficar parado, porque eu fico observando, esperando a primeira pessoa chegar até mim. Não, nós temos que identificar, começar a ir atrás, aonde tem pessoas que estão precisando de uma palavra e de um alimento para o corpo físico. É o nosso dever. Se nós temos condições, Deus nos deu condições, então vamos fazer. Por que ficar parado? Por que ficar sem fazer nada enquanto podemos fazer? Dá para fazer. O pouco que você tem, dá para você ajudar o seu próximo. O pouco que você tem, dá para você, ainda que seja um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas vai ajudar. É como diz uma frase popular, de grão em grão que a galinha, ela enche o papo. Tá certo? Queridos, vamos fazer o bem sem olhar quem. Para terminarmos, eu não terminei a mensagem, mas aqui voltando para Mateus, capítulo 12, versículo de número é o 13. Então disse aquele homem, estende a mão, e ele estendeu e ficou são como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Ainda queriam matar quem? Jesus, irmão. Por Jesus fazer o bem. Já imaginou uma coisa dessa? Queriam matar Jesus por fazer o bem. Isso é terrível, hein? Eu não vou falar de um caso que me aconteceu. Aliás, vou falar. A gente tem que falar assim. Eu estava uma certa vez num certo lugar, não vou dizer lugar para não identificar ninguém, e eu estava nesse lugar junto com outros pastores, inclusive. E eu senti no coração, era a hora do almoço, e veio um senhor, inclusive, pediu ajuda, pediu comida. E é uma das coisas que eu não nego de maneira alguma. É alimento, água, comida, você não deve negar para ninguém quando você tem condição de dar. E aí o que aconteceu? Era o momento do meu almoço, inclusive eu ia almoçar. Peguei, fui na panela, peguei, tirei. Eu estava num lugar que não era a minha residência, era um outro local. E ali eu tirei um pouco de comida e dei para esse morador de rua. Consequente isso, uma outra pessoa viu, que eu fiquei muito triste com a atitude dele. E ele disse, você não pode fazer isso aqui. Eu falei, mas eu estou dando comida para o senhor que está precisando de comer, o morador de rua. Não, mas você está tirando daqui, vai deixar o outro sem comida. Então tudo bem, eu não como hoje, eu não almoço hoje, o meu vai para ele, tá bom assim? Não, mas não pode também, não sei o quê. Vai acostumar esse pessoal aí a fazer essas coisas aqui, todo dia vão estar vindo aqui, vão estar pedindo aqui comida. Eu falei, não, meu amigo, mas ainda que eles venham, eu posso dar todo dia o meu prato de comida para eles, enquanto eu estiver aqui. Aí ficou aquela discussão ali, eu não discuti muito, mas não gostou, foi falar para o outro superior me chamou e disse, olha, você não pode fazer isso. Eu falei, fulano, mas a Bíblia diz, estava com fome e não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber, estava forasteiro, não o quê? Não me hospedaste, estava preso, não me visitaste. Enfim, essas coisas Jesus disse para que nós viéssemos fazer, porque também ele disse, estava com sede, deste-me de beber, estava nu, me vestiste, estava preso, me visitaste, estava forasteiro, me hospedaste. Jesus disse para fazer essas coisas. Eu disse para o cidadão,
Eu fiquei ali escandalizado até um certo ponto, porque eu não esperava da pessoa que isso viesse, por ser um homem de Deus, por ser um servo do Senhor. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Mas prossegui e disse: tudo bem, mas o meu eu vou continuar dando. E para não agir também com desobediência, não fiz dali mais, mas fiz em outro local e continuei fazendo. Sempre que a pessoa viesse até mim, eu estava ali para estender a mão e ajudar aquela pessoa. É o que nós temos que fazer. Nunca negar um alimento, seja qual for, seja ele espiritual, seja ele o quê? Para o corpo físico. Faça suas doações, ajude o seu próximo, olhe com mais amor ao ser humano. Jesus disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe o que é amar o seu próximo como a ti mesmo? Vou ensinar você se eu posso. Amar o seu próximo como a si mesmo é você, ao mesmo tempo, de todas as coisas que você come de bom, é você também dar a ele. Amar o seu próximo como a si mesmo é você vestir as roupas que você veste, pensar também em vestir o seu próximo. Porque amar o seu próximo como a si mesmo é você pensar em teu conforto, tanto para você como pensar em teu conforto para ele também. Isso é amar o teu próximo, agasalhá-lo, se possível até colocar ele em um lugar para não ficar pegando chuva. Ah, pastor, isso aí é demais, eu não vou fazer um negócio desse. Então está faltando realmente o verdadeiro amor de Deus no nosso coração. Porque Jesus nos ensina a fazer o bem. E uma frase popular que as pessoas conhecem. Não está na Bíblia, mas há uma frase popular que diz: faça o bem sem olhar a quem. Queridos, então, Deus quer que você faça o bem a todo tempo, sem olhar a quem. Faça esse bem, proteja o teu próximo, de fato, de verdade, ame ele, atenda a ele, olhe mais com amor, porque todas essas coisas, como diz Eclesiastes, nós acabamos de ler, lance teu pão sobre as águas e reparta ainda com 8, porque você não saberá como será o amanhã. Então faça isso, tá certo? Você não sabe como vai ser o amanhã, pode ser um de nós. Amanhã nós vamos poder precisar dessas pessoas. Amanhã podemos estar no lugar delas. Que é isso, pastor? No lugar desse eu não quero nunca. Não sabemos o dia do amanhã. Mas nós temos que fazer o quê? O que é bom para a glória do nosso Senhor Jesus. Que louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, tá bom? Fique na santa paz de Jesus Cristo. Que o Senhor seja contigo e você seja com todos com teu amor para repartir o pão de cada dia. Um abraço.